Boa noite, pais queridos. Esperar o pessoal chegando aí. Compartilha aí, vai convidando o pessoal. Tempo de ouvirmos a voz do Senhor. Tempo de estarmos na presença de Deus. Paz, Dedê. Saudade de todos. Saudade de todos. Em breve estaremos juntos em nome de Jesus. O Senhor tem cuidado de nós. Tempo de buscarmos, nos alimentarmos ainda mais do nosso Senhor. Vai convidando aí a galera, vamos estar chegando aí para estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Nós temos um convidado hoje muito especial que estará conosco, Pastor Tiago. Então fica aí conectado conosco e principalmente conectado no trono de glória. Amém, Jesus. Quero desde já agradecer a oração de todos aqueles que oraram por mim. Estou aí me recuperando, ainda com um pouquinho de dificuldade, né? Tive uma crise aí de labirintite, mas estou aí me recuperando. Em breve estarei bem aí, 100%, em nome de Jesus. Mas amanhã nós vamos retornar aí com Amanhecer com Deus. Amanhecer com Deus, amanhã estaremos de volta, em nome de Jesus. Aqueles que têm caminhado conosco nesse tempo de segunda a sexta, essa semana nós não tivemos, mas amanhã está de volta, em nome de Jesus. Esperar o pastor Tiago chegar, já chegou aí, está fazendo aí o convite. Guardando aí, pastor Tiago. Paz, Paz, pastor! paz, Senhor, querida, tudo bem? Tudo! Para a galera que está chegando aí, esse aí é o pastor Tiago. Pastor Tiago é um grande amigo, ele e a pastora Tayana, sua esposa. Pastor Tiago também estudou comigo lá em São Paulo, ele e a esposa dele, a pastora Tayana, junto comigo, com a pastora Carol, que vocês conheceram aí no domingo. Esse homem de Deus. Legal. Bom poder ter nesse tempo os amigos aí de alguma forma presente, né? Esse tempo de É quarentena tem verdade. feito isso, né? Tem nos afastado, infelizmente, de algumas das pessoas, né? As pessoas próximas, mas tem nos aproximado também daqueles amigos que estão aí distante, né? Pastor Tiago é pastor em Verdade. Belmonte. Depois vai estar se apresentando aí. Vamos orar ao Senhor para darmos início a esse tempo de Amém. palavra, esse tempo que o pastor Tiago está compartilhando a palavra para nós. Pai, graças te damos, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada por essa noite. Obrigada porque tu és o Deus da nossa vida. Obrigada por essa oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Essa oportunidade, Senhor, de buscar a ti, de sermos alimentados por ti, Senhor. Quero te louvar pela vida do pastor Tiago, pela vida, Deus, da pastora Tayana, por essa família, por esse lar. Pedindo que a cada dia o Senhor esteja sustentando a vida dos teus filhos, Pai. E fale conosco, e seja com cada um, Deus, que tem nos escutado, Senhor, aqueles que ainda vão entrar, aqueles que vão nos escutar depois. Seja com cada um, Pai. Fala com cada um de nós. E ministra, Senhor, a tua vontade, o teu querer nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Fica à vontade aí, meu amigo. Estava falando aí pro pessoal, né? Eu tive uma crise muito forte no sábado de labirintite. Mas estou me recuperando, ainda estou Sim. meio assim, então não repara não, ainda estou meia grogue aí, mas Deus é bom, Deus tem cuidado de nós. Fica à vontade, se apresente aí melhor para a galera e fale aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém. É o quê? Quanto tempo o culto? 40 minutos, uma hora? É o tempo que der aí no Instagram. É uma hora, né? Costuma ser uma hora. Tá. Amém. Paz do Senhor a todos. É muito bom estar aqui com vocês, partilhar da palavra. Conforme a Simara falou, eu sou o Tiago, sou pastor da Igreja Metodista, aqui na cidade de Volta Redonda. Pastorei uma igreja num bairro que se chama Belmonte, é uma congregação de uma igreja maior. E nós estamos indo para o terceiro ano ali nessa congregação. Deus tem abençoado.
temos visto frutos do trabalho, Deus Amém. tem derramado as suas bênçãos. E conforme a Simara falou, é bom a gente, nesse momento, né, uma coisa a gente tira de bom disso tudo, né? É que a gente não deixa de congregar e a gente congrega com irmãos e irmãs de longe, né? A gente tem a oportunidade de participar do culto aí na Igreja Metodista em Boa Fortuna. É um prazer estar com vocês, amados. Que Deus os abençoe. Que Deus continue abençoando o ministério da minha amiga, a pastora Simara, que é uma bênção. Deus continue abençoando o seu ministério e abençoando essa igreja tão amada também. Amém? Gostaria de deixar uma palavra para vocês, um texto que eu tenho falado a respeito dele já algumas vezes, que tem inquietado meu coração, tem trazido esperanças para mim. É um texto que se encontra em Lamentações, no capítulo 3, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, o versículo 21 até o versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: quero trazer à memória que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, nele esperarei. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que assim o busca. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, a partir do versículo 21. E antes da gente falar a respeito dos versículos que nós lemos, eu queria contextualizar um pouquinho a respeito do capítulo todo, né? Jeremias, né, especialmente nesse capítulo, é um homem profundamente revoltado, é um homem profundamente angustiado, amargurado. Podemos dizer que Jeremias, nesse atual contexto aqui, do capítulo 3, ele está passando por uma profunda crise na sua vida. Talvez uma crise existencial. Eu creio que também, pelos indícios, né, da narrativa toda do capítulo 3, que Jeremias também ele está em crise com a sua fé. Né? Ele não só está em crise com a sua fé, mas podemos considerar também que Jeremias ele está em crise com Deus. Por quê? Né? E aí a gente precisa entender um pouquinho. Porque Jeremias, ele profetizou durante 40 anos o juízo de Deus sobre a vida do povo esse que estava em corrupção. Quando nós lemos essas narrativas dos profetas maiores, nós vemos o quanto o povo se corrompeu. Nós vemos o quanto o povo deixou de se voltar para Deus. E diante dessa corrupção, Deus levantou várias vezes, vários oráculos, vários profetas para poder anunciar, para poder advertir o povo. Ou seja, volte-se para mim. Jeremias é um desses profetas. Jeremias é um desses oráculos. Um homem que levanta e profetiza o juízo de Deus. Mas, né, como a maioria dos profetas, tanto profetas maiores quanto profetas menores, ele foi rejeitado. E diante desse fato, após esse fato dessa rejeição, o juízo de Deus ele vem. E quando o juízo de Deus vem, Jeremias ele contempla esse juízo de Deus, porque Deus ele vem com o seu juízo por intermédio de Nabucodonosor e seu exército. Nesse momento, vários judeus são mortos, alguns são levados cativos para a Babilônia, outros servem como escravos. O templo ele é destruído, ou seja, uma ruína muito grande para um povo de Deus, para um povo que é chamado povo do Senhor. Mas o povo já estava sendo advertido, o povo já estava recebendo as orientações de Deus. E quando Jeremias ele contempla a concretização da sua profecia, Jeremias ele entra em crise, né? Ele fica em crise com aquilo que ele tinha profetizado e eu acho interessante o que ele diz lá no versículo 18, ele diz assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor.
Jeremias ele entra em choque diante de uma realidade que estava diante de si, ou seja, a ruína do povo, mas Jeremias se esquece que aquilo tudo que estava diante dele era fruto de uma semeadura. Fruto de uma semeadura de um povo que pensou apenas no presente e se esqueceu do futuro. Sabe, queridos, nós precisamos nos atentar com relação ao futuro, né? Nós temos a tendência de viver somente o hoje e nos esquecemos do amanhã. E nos esquecemos que o amanhã é fruto de uma semeadura do hoje. Então, se eu não sei plantar hoje, se a minha semeadura hoje não é uma semeadura, né, de fidelidade, não é uma semeadura justa, porque nosso Deus é um Deus de justiça, consequentemente, do futuro, eu vou colher o fruto dessa minha semeadura. Essa é a história do povo de Israel. Essa é a história desse povo que se esquece dessa lei da semeadura. Se esquece o que Deus vai dizer também lá no livro de Salmos, no capítulo 115, a partir do versículo 16. Deus diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, Deus ele nos deu a liberdade não só de gerir a terra, mas de gerir a nossa própria vida, de administrar a nossa própria vida. Portanto, a nossa vida, né, ela é fruto daquilo que a gente planta. Por um breve momento, Jeremias ele se esquece disso, que o povo estava colhendo daquilo que ele estava plantando. E Jeremias, lá no versículo 1, ele diz assim: eu sou um homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Se você continuar lendo essa narrativa a partir do versículo 2, você vai ver também que Jeremias ele está tentando jogar para Deus, transferir para Deus a culpa que é do povo. Jeremias está tentando eximir o povo de uma responsabilidade, de uma semeadura que é somente culpa do povo. E Jeremias se revolta contra Deus. Talvez Jeremias esteja, nesse capítulo aqui, até antes do versículo 21, esteja passando por um lapso de memória e se esquecendo mesmo da vida, do comportamento do povo. Nós temos a tendência, muitas vezes, de nos esquecer que aquilo que a gente faz, né, é, de fato, uma semente. Quando a gente começa a viver coisas no nosso futuro que desagradam o nosso coração, nós começamos a nos questionar e começamos a questionar Deus. Sim. E talvez até se revoltar contra Deus, né? Se revoltar contra Deus. E, meu irmão, talvez se você hoje esteja revoltado com aquilo que você esteja vivendo, com aquilo que como a sua vida está, a palavra de Deus em todo instante ela vai nos encorajar e vai nos ensinar a olhar para as nossas vidas, e olhar para dentro de nós e não nos revoltarmos contra Deus. Jeremias, ele nesse momento ele está meio que revoltado contra Deus e, como eu li lá no versículo 18, ele está meio que perdendo a esperança. Ele perde a esperança diante daquilo que estava diante dos seus olhos. Só que quando nós olhamos, né, a partir do versículo 21, nós vemos um homem que está, né, mesmo olhando essa realidade toda que está diante de si, com toda essa revolta diante do seu coração, a partir do versículo 21, Jeremias, ele começa a cair em si. E ele começa a cair em si e começa a tentar mudar a sua mentalidade diante daquilo que estava diante de si. Sim. Jeremias, ele diz lá no versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias, ele cai em si que olhar aquilo que estava diante de si não iria resolver o problema. Contemplar a ruína do povo, contemplar o desastre que o povo estava vivendo, e não iria resolver o problema, porque aquilo, conforme eu já disse, é fruto de uma semeadura. Mas Jeremias precisava trazer a memória, mudar a sua mentalidade, transformar a sua mentalidade. Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos
né, transformar a nossa mentalidade, porque a nossa mentalidade, aquilo que permeia o nosso pensamento, aquilo que domina as nossas mentes, vai determinar também o nosso comportamento. Aquilo que permeia a sua mente, aquilo que vem constantemente diante dos teus pensamentos, todos os dias vai determinar o teu comportamento, vai determinar o teu humor, vai determinar a tua estima. Aquilo que você contempla e que toma conta do teu ser, vai determinar a sua vida, o seu dia a dia. Diante daquilo que Jeremias estava contemplando, né, antes do versículo 21, se você ler o versículo 20 até o versículo 1, você vai ver que Jeremias ele é uma pessoa. Do versículo 21 em diante, Jeremias é outra pessoa, é um outro homem, tomado de uma nova esperança, tomado de uma nova realidade, de uma nova perspectiva. Porque ele entende que ele precisava ressignificar a sua mente. Ele precisava trazer de fato à memória o que poderia dar esperança. E a nossa memória, a nossa mente, conforme eu disse, ela vai determinar muitas coisas na nossa vida. O que vem aos teus pensamentos vai determinar muitas coisas no seu futuro. Eu não sei como que você, o que tem passado pela sua mente, talvez você, durante esse tempo de pandemia, esteja tomado de pensamentos negativos, esteja tomado de pensamentos, né, pessimistas, talvez você esteja tomado de pensamentos de derrota, né? O que é a mesma coisa que estava acontecendo com Jeremias, porque Jeremias estava contemplando o caos. Nós hoje estamos contemplando, de certa forma, um caos, não é verdade? Contemplamos um caos na nossa sociedade, contemplamos mortes, né? E aqui um testemunho próprio, antes de começar essa realidade toda aí de pandemia, assim que começou, quando começou a surgir notícias nos jornais de morte, 1.000 mortes, 2.000 mortes, 3.000 mortes no país tal, nos Estados Unidos, na Itália, na China, morreu 600 pessoas. Aquilo eu estava absorvendo e eu fiquei dia após dia tomando consciência daquelas notícias. A minha mente, ela foi tomada daquilo. E o que me restou? Eu passei por mais ou menos uns 4, 5 dias de como não sei, eu não sei como explicar, mas é como se fosse uma ansiedade. Me deu falta de ar, me deu insônia, ou seja, me deu várias coisas, porque a minha mente ela estava tomada daquela realidade. Sim. E aquilo me afetou. A minha mente, os meus pensamentos estavam sendo ocupados dia após dia com coronavírus, com mortes, com derrota, com tragédia. E, consequentemente, o meu corpo estava sofrendo esses reflexos. A palavra de Deus para você hoje é: se a sua mente ela é tomada de coisas ruins, a sua vida vai ser uma coisa ruim. Você vai sofrer coisas ruins. Se você contempla somente coisas ruins, você vai sofrer desses reflexos. Você precisa renovar a sua mente. Você precisa se encher de esperança dos céus. Amém. Deus está te chamando para se encher da esperança que vem do alto, da esperança do Senhor. Renova a sua mente, meu irmão, minha irmã, com aquilo que vem do alto, com a esperança que vem de Deus. Porque se nós ficarmos contemplando o caos, como Jeremias ficou contemplando o caos, que já havia sido profetizado, nós vamos nos amargurar. Agora, com relação a esse caos todo que nós estamos enfrentando na nossa sociedade, é um caos também já profetizado. Sim. Lucas capítulo 21, né, que vai falar a respeito do princípio das dores, vai dizer que nos últimos dias nós iremos passar por pestes. E é uma realidade do presente. Hoje, muitos estão contemplando essa realidade, estão contemplando esse caos atual, estão perdendo a sua esperança, estão ficando desesperançados, estão ficando com a sua mente atribulada,
estão ficando com seus pensamentos tomados de desesperança, de pavor. E alguns podem pensar: meu Deus, isso tudo que está acontecendo, eu vou perder meu emprego, eu vou perder minha casa, eu vou perder minha família, meu filho, minha esposa, meu pai. Ou seja, pensamentos que nos tomam, e são pensamentos de morte, são pensamentos de desesperança, que querem nos afetar. Mas, meu irmão e irmã, Deus nessa noite está te chamando para se encher de esperança. Amém. E não é uma esperança natural, é uma esperança espiritual. É a esperança do céu, é a esperança do Senhor. Porque por mais que esteja o caos diante de você, Deus tem poder de transformar o caos quando existe arrependimento. Amém. O povo de Israel passou por esse caos todo, passou por essa realidade toda, porque o povo de Israel não se arrependia de Deus. Mas quando nós nos arrependemos diante de Deus, a esperança vem, a intervenção do céu vem. Deus envia o seu povo e Deus muda a realidade. Então, meu irmão e minha irmã, talvez o seu emocional esteja tomado por uma desesperança que é a mesma que estava cometida a Jeremias, né? E o livro de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, especificamente, ele recebe esse nome de Lamentações de Jeremias por conta dessa fase angustiada de Jeremias, dessa fase de alma angustiada de Jeremias. Mas logo após isso, a sorte do povo ela é mudada quando o povo se arrepende. Deus está te chamando nessa noite para se encher de esperança. Eu quero profetizar na sua vida de que se existem pensamentos, né, de derrota, se existem pensamentos de pessimista sobre a sua vida, Deus pode trazer pensamentos de paz. Amém. Aliás, o próprio Jeremias já havia dito lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, que Deus diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que desejais. Amém. Jeremias entende essa realidade. Jeremias, ele entende que ele precisava fazer a autogestão do seu pensamento, daquilo que dominava a sua cabeça, porque ele diz assim: quero trazer a memória. Quero trazer a memória. Jeremias entende que é uma responsabilidade dele. Fazer a manutenção daquilo que vem à nossa mente é responsabilidade nossa, não é responsabilidade do outro. Você é quem determina o que vai se achegar e o que vai dominar os seus pensamentos. Você que determina se a sua mente ela vai ficar permeada por pensamentos atribulados, por setas malignas. Isso é uma responsabilidade nossa. Jeremias entende essa realidade e ele diz: espera aí, não vou deixar isso sucumbir a minha vida, não. Pelo contrário, quero trazer a memória. Eu vou mudar os meus pensamentos. Quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Jeremias relembra palavras proféticas, palavras liberadas por Deus, de que se o povo se arrependesse, Deus iria fazer. Jeremias recorda as promessas do Senhor. Jeremias começa a recordar o quanto Deus profetizou, né, de bonança, de coisas boas para o povo. E ele entende que aquilo, ele entende assim: se o povo está passando por isso, é porque o povo não se arrependeu, porque promessa Deus tem. Porque o povo não se arrependeu, porque promessa Deus tem. Então eu vou pegar essas promessas e vou trazer para a minha vida e vou permear os meus pensamentos dessa promessa. Deus te diz nessa noite: quantas coisas boas Deus profetizou sobre a sua vida? Você se recorda das promessas de Deus sobre a sua vida, das promessas de Deus sobre a sua casa, das promessas de Deus sobre a sua igreja, das promessas de Deus sobre a nossa nação, das promessas de Deus para uma terra que se arrepende? Quantas promessas Deus libera? Quantas promessas Deus deliberou? Então, existem promessas que são promessas de paz, promessa para nos fazer prosperar. E se são promessas para nos fazer prosperar, nós não podemos estar tomados. Travou.
Olá, travou aí. Vou te chamar de novo aqui, pastor Tiago, travou. Em nome de Jesus, vai voltar. Aí, voltou. Voltou. É a internet, perdão, a internet aqui. Então, amados, nós devemos fazer a gestão do nosso pensamento. Paulo vai dizer, tem um texto lindo sobre Paulo, lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Olha o que Paulo diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Olha a recomendação de Paulo. Tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é respeitável, ocupe o vosso pensamento. Amém. Ou seja, ocupe a sua mente com coisas boas. Ocupe a sua mente, nós devemos ocupar a nossa mente com aquilo que é de boa fama, com aquilo que é respeitável, com aquilo que é amável. E não devemos ocupar a nossa mente com aquilo que vai nos atribular, com aquilo que vai nos deixar cada vez mais sem esperança. É uma responsabilidade nossa. Talvez você nessa noite esteja dessa forma, contemplando essa realidade, ou talvez até mesmo passando, sofrendo na pele algum desses reflexos do que a gente está vivendo hoje em dia, ou desempregado, ou com angústia na alma diante daquilo que está contemplando, ou até mesmo com algum parente enfermo. Mas a palavra de Deus te diz nessa noite, tenha esperança. Amém. Tenha esperança. Traga à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Deus está te dizendo nessa noite, calma. Sabe, queridos, às vezes nós temos que parar, diante da agitação do nosso dia a dia, diante do nosso dia atribulado, parar, pensar, trazer à memória as palavras de Deus, as palavras de esperança, as palavras proféticas de Deus e seguir em frente. Tenha calma. Não fique atribulado. Eu sei que existem muitas pessoas já preocupadas com tudo isso que a gente está enfrentando e a gente não tem que ignorar a realidade. Jeremias ele não estava ignorando a realidade. Trazer à memória as coisas boas não significa ignorar a realidade. A realidade ela está diante de você. Significa se encher de esperança para superar a realidade do presente. Trazer à memória palavras e coisas boas, pensamentos bons, significa se encher de força, se encher de vigor para superar a realidade do presente. Se você não nutrir a sua mente de coisas boas, de uma esperança do céu, como você conseguirá superar a realidade e os desafios do presente? Como você conseguirá superar a realidade e esse desafio que está diante de nós nesse dia de hoje? Nós devemos nos encher de esperança. Nós devemos ter calma. E aí eu gostaria de profetizar sobre a tua vida. E você aí que está na sua casa mesmo, eu gostaria que você profetizasse sobre você, que você falasse em voz alta mesmo, que em Deus tudo vai dar certo. Em Deus, não em nós, mas em Deus, todas as coisas elas serão resolvidas. Em Deus, tudo vai ser resolvido. Em Deus, nós teremos paz. Amém. Nós precisamos entender que as coisas elas precisam ser resolvidas em Deus. Não na força do nosso braço. Não na força da nossa inteligência, da nossa capacidade. Mas em Deus. Jeremias entende essa realidade. E Jeremias começa a se encher dessa esperança. E se encher de esperança, e até mesmo profetizar, liberar palavras proféticas, não é uma teologia da confissão positiva. Tem gente que fala, isso é
liberar palavras, profetizar, isso é teologia da confissão positiva. Não é teologia da confissão positiva, é fé. É fé. A gente precisa ter fé. Porque só quem tem fé decreta o que aquilo ainda você não vê. É o que a palavra de Deus vai dizer, né? Que a fé é aquilo que a gente não consegue tocar e nem enxergar, mas é aquilo que a gente consegue crer. Se a gente consegue crer, a gente consegue profetizar. Então profetiza sobre a tua vida. Amém. Profetiza sobre a tua vida que em Deus todas as coisas elas serão resolvidas. Que em Deus te fará prosperar, Deus te fará crescer, Deus te fará sobressair diante desse caos. Esse caos, ele não vai, né, te tomar, ele não vai te sucumbir. Por mais que você, né, esteja passando, talvez, por uma situação difícil, uma situação conflitante, você precisa entender que se você estiver em Deus te dará força para resistir e para enfrentar todas as dificuldades. Aleluia. E aí Jeremias, quando ele começa a relembrar as promessas de Deus, Jeremias diz lá no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, pelo contrário, se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amados, e aí o salmista ele vai nos perguntar também, se não fora o Senhor, aonde nós estaríamos? Se não fosse Deus sobre a sua vida, se não fosse Deus sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos familiares, sobre a nossa igreja, se não fosse o cuidado de Deus, aonde você estaria hoje? Se não fosse os livramentos de Deus, aonde nós estaríamos hoje? Se não fosse as misericórdias de Deus, que se renovam a cada manhã, e sabe, olhando para a história do povo de Israel, olhando para a história desse povo que sai do Egito e passa por todo esse percalço no deserto, se não fosse as misericórdias de Deus se renovando sobre a vida do povo, esse povo ingrato, esse povo infiel, esse povo que mesmo contemplando os milagres de Deus, mesmo contemplando a mão de Deus, mesmo sendo agraciado por Deus, dia após dia, vivendo uma vida de pecado, se não fossem as misericórdias de Deus, aonde esse povo estaria? Deus já teria consumido com seu poder e com a sua justiça. Porque a gente precisa entender que, se não for a graça de Deus sobre as nossas vidas, homens e mulheres pecadores, aonde nós estaríamos? Nem vivos mais nós estaríamos. Então, portanto, reconhecer as misericórdias de Deus é motivo de gratidão. Reconhecer que você está vivo é motivo de gratidão. Reconhecer as pequenas coisas da sua vida é motivo de gratidão. Então, a gente precisa ser grato a Deus. A gente precisa ter gratidão a Deus mesmo diante de uma situação de caos. Porque a gente sabe que mesmo diante de uma situação de caos, Deus pode nos dar livramento. Deus pode nos ajudar. Jeremias continua dizendo, se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, nele esperarei. Olha o que Jeremias diz. Que diante daquilo que estava dos seus olhos, mesmo contemplando aquilo que poderia influenciar sua alma, ele não iria tomar nenhuma atitude, mas ele iria esperar o Senhor. Ele iria permanecer em Deus. Quantas vezes a gente começa a ser assolado por situações nas nossas vidas, o caos se apresenta a nós, e diante do caos que se apresenta para nós, nós começamos a tomar atitudes e decisões que não são decisões respaldadas no aval de Deus. E por não serem decisões respaldadas no aval de Deus, sofreremos ainda mais, né, consequências dessa semeadura. Jeremias, ele entende que ele precisava, mesmo diante daquele caos, respeitar aquele momento e esperar em Deus. Portanto, nele esperarei. O que você tem passado
as coisas que você tem passado, a realidade que está diante de você, da sua vida, ela servem para dizer para você, para mim, para você, que a gente não pode tomar decisões sozinho. A gente precisa recorrer a Deus. A gente precisa recorrer a Deus porque Deus ele tem o discernimento. Deus ele tem a revelação diante do caos. E eu me recordo nesse momento de uma outra passagem aonde o povo de Israel ele é mais uma vez, né, destruído. Quando Neemias, né, quando chega até Neemias a notícia em que a cidade de Jerusalém havia sido destruída, os muros haviam sido destruídos, né, e até o templo havia sido saqueado. Diante desse caos, Neemias, ele não toma nenhuma decisão sem o aval de Deus. Neemias fica 3 meses em oração, 3 meses em propósito, pedindo a revelação e o discernimento a respeito daquilo que ele iria fazer. São 3 meses de oração. E diante desses 3 meses de oração, quando ele está preparado, o rei lhe faz uma pergunta, mas ele já havia tido todo o discernimento em oração para resolver aquele problema. Toda a revelação de como ele iria resolver aquele problema, Deus já havia lhe revelado. Mas ele precisou passar 3 meses em oração. 3 meses em oração para discernir a realidade do que ele iria fazer. Sabe, diante dos seus problemas, diante das dificuldades que você tem enfrentado, você tem esperado ou você tem tomado decisões por conta própria? Se você toma decisões por conta própria, é provável que o caos que se instaurou na sua vida, ele pode ser prolongado, porque nós não temos, né, a revelação, o pensamento exato para poder tomar decisões. Nós precisamos de uma inspiração, nós precisamos de uma revelação que vem do alto. Sabe, meu irmão, Deus está te dizendo nessa noite, Deus pode te dar uma revelação, Deus pode te dar inspiração, Deus pode te dar um discernimento, Deus pode trazer pensamentos à sua vida, que vai fazer com que você tome decisões assertivas, para que você não tome decisões erradas, para que o caos na sua vida não seja prolongado. Deus pode te dar essa inspiração. Amém. Mas essa inspiração, ela vem de Deus. O que você precisa fazer, né? E algumas pessoas, elas podem perguntar agora, mas pastor, como que eu tenho essa revelação? Como eu tenho a revelação para resolver o caos? Como eu tenho a revelação para resolver o problema? Em oração. Ora, esteja em oração. Tira um momento para que você esteja ali no secreto e ali no seu momento com Deus em secreto. Deus vai te trazer revelações, Deus vai te trazer discernimento para que você possa resolver os problemas, para que você tome decisões que sejam decisões assertivas e não decisões por conta própria para que o caos seja prolongado. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Quero liberar uma palavra profética. Que Deus, em nome de Jesus, vai te dar o discernimento, vai te dar a revelação que vem do alto. E você vai conseguir ter decisões assertivas. Não decisões por conta própria. Não decisões que são decisões pautadas no seu raciocínio. Decisões pautadas no seu racional. Decisões pautadas ou inspiradas por um reflexo do seu emocional. Decisões que são respaldadas por uma energia emocional. Porque você sentiu, porque você ouviu alguma coisa, porque alguém te falou alguma coisa, e diante daquilo que alguém te falou, você tomou alguma decisão. Meu irmão, tome decisões respaldadas pelos céus, porque Amém. os céus vão te fazer prosperar. Amém. Tome decisões respaldadas pelo céu. Não tome decisões respaldadas pela carne. A palavra de Deus vai dizer lá em Efésios sobre as obras da carne, né, e o fruto do Espírito. Muitas vezes as nossas decisões, elas são respaldadas pelas obras da carne.
por aquilo que nos motiva, pelos sentimentos que a gente tem, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente pensa. E aí, diante disso, nós tomamos uma decisão, que não são decisões, que são reações. E muitas vezes não são decisões e reações assertivas, porque não, que são decisões cegas, porque só Deus ele tem a revelação. Só Deus ele tem a revelação de como a gente pode resolver um problema. Então Deus está te encorajando nessa noite a analisar a sua vida. Analisar o que você está sentindo. Analisar o que tem se passado pelo teu pensamento. E começar a pedir revelação de Deus para que a história da sua vida seja mudada. Deus está disposto a mudar não só a história das nossas vidas, mas mudar a história das nações. Mas para isso a gente precisa se voltar para Deus. É um estado de se voltar para o Senhor. Sair de um plano carnal. Porque a carnalidade, ela só nos envaidece. Essa semana eu falava a respeito disso. Como nós não estamos tomados de uma esperança celestial, como o que Paulo vai dizer lá, como eu li, o que habita o nosso pensamento não é aquilo que é justo, não é aquilo que é amável, pelo contrário, são só coisas carnais, nós só temos pensamentos de derrota, nós só temos pensamentos de injustiça, nós não vivemos uma espiritualidade com Deus, nós vivemos o plano da carnalidade, nós vivemos o plano, aquilo que Salomão vai dizer, né? Vaidade das vaidades. Nós vivemos e transformamos a vida em uma vaidade, porque o que nos sobra é a carnalidade, né? Nós somos amados, nós somos vaidosos. Toma cuidado com a vaidade. Toma cuidado com a vaidade da vida. Toma cuidado com as decisões pautadas naquilo que você, né, somente pelo seu respaldo do seu raciocínio, mas toma decisões pautadas pelo céu. Amém. Deus nos chamou para nos encher de esperança, mas uma esperança celestial, uma esperança que vem de Deus. Porque essa esperança que vem de Deus, ela vai nos nutrir para vencer as nossas guerras. Ela vai nos dar revelação. Amém. Jeremias, ele continua dizendo assim, lá no versículo 25, bom é o Senhor, né? Olha o que ele diz. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para os que esperam nele. E esperar no Senhor é se nutrir de pensamentos bons. Trazer à memória o que me pode dar esperança. Trazendo à memória o que me pode dar esperança, eu não tomo decisões pautadas no meu racional, mas eu espero por Deus. E se você tem esperado por Deus, se você tem esperado pela salvação do Senhor, tenha certeza, meu irmão, de que a intervenção de Deus virá sobre a tua vida. Tenha certeza de que Deus te respaldará. Tenha certeza de que o livramento do Senhor virá. Tenha certeza de que você dará testemunho do milagre de Deus. Porque o Senhor, Ele é bom, conforme a palavra de Deus diz aqui. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Jeremias, né, ele está entendendo que Deus não é mau. Por conta daquilo que o povo estava sofrendo. Porque o povo estava sofrendo de um reflexo de uma semeadura. Quantas pessoas nos dias de hoje, diante disso tudo que a gente tem enfrentado na nossa sociedade, né? E eu ouvi questionamentos em rede social a respeito disso, pessoas dizendo, aonde está Deus que não vê isso tudo? Aonde está Deus que não vê essa realidade toda, né, de pessoas que estão morrendo? Deus não é bom, Deus é injusto. Deus não é injusto. Pelo contrário, Deus ele é bom. Nós é que não sabemos gerir, nós é que não sabemos administrar a terra e nem as nossas vidas. Mas Deus ele é bom. Aquele que se volta para Ele,
Aquele que se volta para o Senhor contempla a bondade de Deus. Amém. Você quer provar da bondade de Deus sobre a tua vida? Você quer provar da bondade de Deus sobre a tua casa? Se volte para o Senhor. Volte-se para Deus. Volte o seu coração para Deus. Ocupe a sua mente de coisas que vêm do alto. Saia do plano carnal. Saia da carnalidade. Saia dessa vida que nos gera vaidade. E volte-se para o espiritual. Porque se voltando para o espiritual, você vai sentir, você vai ganhar intimidade e você vai provar da bondade de Deus. E quando você se volta para Deus, você abandona os questionamentos de injustiça que você faz para com Deus. Como Jeremias estava antes. Jeremias revoltado com Deus. Poxa, Deus, o povo está sofrendo, o povo está morrendo, os judeus estão perecendo, os judeus estão sendo levados cativos. Mas Jeremias, num determinado momento, ele olha e fala assim, não, Deus não é injusto. Deus, ele é bom. Deus, ele é bom. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Espera pelo Senhor. Aguarda no Senhor. Nutra a sua vida de pensamentos bons. Se volte para Deus. Ocupe o seu tempo com as coisas de Deus. Você vai provar do milagre de Deus sobre a tua vida. Você vai provar do milagre de Deus sobre a tua casa. Amém. Você tem essa responsabilidade. Eu tenho visto nos dias de hoje que nós, enquanto cristãos, temos tentado nos eximir de uma responsabilidade que é só nossa, de fazer a gestão da nossa vida espiritual. Não é responsabilidade do outro. Não é responsabilidade do pastor. Não é responsabilidade da pastora. Não é responsabilidade de ninguém. É responsabilidade nossa. Nos nutrir a nossa mente de pensamentos bons. Fazer a nossa devocional. Estar em contato com Deus. É responsabilidade individual. Por isso que Jeremias, ele reconhece. Eu quero trazer. Eu quero trazer. Eu quero fazer uma autogestão da minha vida. Eu quero fazer uma autogestão da minha vida espiritual. Essa é uma responsabilidade do cristão. E quando nós analisamos a nossa vida espiritual, quando nós fazemos uma autogestão da nossa vida espiritual e vemos que nós precisamos nos aproximar mais de Deus, e Deus se aproxima mais de nós, nós começamos a provar da bondade de Deus, porque nós estamos em ligação para Deus. Então, meu irmão e minha irmã, aproveita o seu tempo para estar com Deus. Aproveita o máximo de tempo que você pode para fazer a gestão da sua alma, do seu emocional, para estar com Deus, para buscar a Deus, para estar em ligação com Deus, para trazer à sua memória coisas que te podem dar esperança. Saia das redes sociais, não fica 24 horas por dia nas redes sociais. Pelo contrário, se enche de Deus. Deus está te chamando nessa noite para mudar os teus pensamentos e para que você venha ocupar os teus pensamentos com coisas boas, com aquilo que vem do céu. Porque essas coisas vão mudar a sua vida, vão mudar a realidade do nosso país, vão mudar a realidade das pessoas que estão do nosso lado. Sabe por que nós somos injustos? Sabe por que nós vemos injustiça na nossa sociedade? Porque, conforme eu disse, nós vivemos a vaidade das vaidades e não nos voltamos para Deus. E como não nos voltamos para Deus, o que sobra é o que está em nós. E muitas vezes nós não temos atos de justiça, porque a palavra de Deus vai nos dizer: as vossas justiças são diante de mim como trapo de imundícia. Nós só temos atos de justiça quando nós nos voltamos para Deus. Nós devemos nos voltar para Deus, para que a gente possa fazer justiça para o próximo e viver a justiça que Deus tem para nós. Então Deus essa noite te convida para que você renove a sua esperança. Amém. Eu não sei
como está a sua esperança hoje, né? Hoje, dia 28 de abril de 2020. Talvez você se encontra diante daquilo que você viu até agora, sem esperança, sem expectativa para esse restante de 2020. Mas Deus te chama a renovar a sua esperança, a renovar a sua mente, porque existe possibilidade de viver o melhor de Deus. Aleluia. Deus te chama para que você renove a sua esperança nele, para que você viva milagres do Senhor, viva as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Tenha certeza de que Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Deus tem pensamentos e projetos maravilhosos para a sua vida. Deus tem pensamentos e projetos excelentes para a sua vida. Os pensamentos de Deus são bons para você, mas os teus pensamentos a respeito do teu futuro, a respeito da sua vida e a respeito do que Deus tem para você, precisam ser pensamentos ligados, alinhados com o céu. Precisam ser pensamentos, né, que estejam em conexão com os céus. Porque dessa forma viveremos o milagre de Deus. Renove a sua esperança. Se você se encontra sem esperança, Deus te trouxe nessa live, nessa noite, para te dizer: existe possibilidade, existe esperança, existe milagre de Deus, existe mudança do Senhor. E aí eu gostaria de encerrar repetindo mais uma vez esse versículo que Jeremias diz: eu quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Então traga à sua memória que Deus pode, né, transformar na sua vida e renova a sua esperança em Deus. Que Deus pode fazer você provar o milagre dele sobre a tua vida. Aleluia. Amém? Amém. Deus os abençoe. Ainda tem uns minutinhos aí. Ora pela gente. Amém. Vamos orar. Se alguém tiver algum pedido de oração especial, algum pedido eu peço, específico, eu já começo a fazer meu pedido. Esteja orando aí pela minha saúde, pela saúde também do meu esposo. Que o Senhor esteja restaurando a nossa saúde aí, em nome de Jesus. Ele também está passando um pouquinho mal. Mas Deus está conosco em todo o tempo. Amém. Vamos orar, vamos clamar a Deus em nome de Jesus. Olha lá, faz Tem um irmão aí comentando. Faz é o TD. Esse irmão tá animado, hein, Varal? Tá animado, profeta. A paz, Rafael. Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Como é que é o nome dele? É o Natanael Júnior, mais conhecido como TD. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento em tua presença, nós queremos apresentar, Senhor, essas vidas. Queremos te pedir, ó Pai, renova a esperança do teu povo. Renova, Senhor, a esperança da tua igreja. Pai, que cada homem, cada mulher possa, Deus, trazer à memória coisas boas, palavras proféticas, palavras, Senhor, de vida e não de morte. Senhor, nós oramos por essas vidas e nós te pedimos, Senhor, anima o coração dos teus filhos, renova, Senhor, a esperança da tua igreja para um mundo melhor, para uma realidade melhor, para um dia, Senhor, de amanhã, Senhor, transformado. Queremos profetizar, se existe, ó Pai, alguém desanimado, se existe alguém, Senhor, deprimido, se existe alguém sem esperança, se existe alguém sem vigor, se existe alguém, ó Pai, nesse momento com pensamentos de derrota, nós queremos profetizar. Pai, traga pensamentos de paz, traga, Senhor, pensamentos de bondade, muda, Senhor, a realidade da tua igreja, mostra que tu és Senhor, mostra que tu és o Deus que pode mudar o caos, que tu pode mudar, Senhor, qualquer realidade que esteja diante de nós. Amém. Nós profetizamos sobre os teus filhos, Pai, sobre a mente dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, que nessas mentes, Pai, como Paulo nos ensinou e nos encorajou, que as nossas mentes estejam tomadas de todos os pensamentos que são amáveis, de todos os pensamentos que são amorosos, de todos os pensamentos, ó Deus, que são justos diante da tua presença, para que a gente, ó Pai, consiga viver uma vida plena diante de ti, Senhor. Nós rogamos pelos teus filhos,
Rogamos, ó Pai, por esta igreja, Igreja Metodista em boa fortuna. Abençoa os teus servos neste lugar. Pai, faça frutificar. Faça, Deus, em nome de Jesus, crescer. Se existe, ó Deus, alguma família, Senhor, enferma, se existe alguém, ó Pai, desta comunidade, ó Deus, enfermo, nós clamamos, ó Pai, libera a cura. Deus, libera, Senhor, em nome de Jesus, libera, Senhor, do alto dos céus, o teu renovo, e contempla, Senhor, essas vidas com o teu milagre. Nós rogamos a Ti também, ó Pai, pela vida da Simara, Amém. pela vida, Senhor, do Tiago. Toma, Senhor, os teus filhos, ó Pai, a pastora Simara e o Tiago nas tuas mãos. Repreenda, Senhor, toda enfermidade. Ajuda os teus filhos. Pai, de igual forma, renova a esperança, renova os pensamentos, renova, Senhor, as palavras proféticas a respeito do futuro deles, a respeito, ó Pai, da igreja deles, a respeito daquilo que o Senhor tem para fazer na vida dos teus filhos, ó Pai, que eles sejam tomados de esperança, e que eles contemplem o milagre do Senhor, que haja cura também sobre os teus filhos, ó Pai. Coloca, Senhor, a família desse teu servo também, Deus que pediu oração aqui agora, Deus o TD, visita o teu filho e a sua família, contempla-os, ó Deus, com o teu sobrenatural, abençoa-os, ó Deus, para que ele possa testemunhar também a respeito do teu milagre. Toma, Senhor, toda a tua igreja espalhada na face da terra, todos aqueles, ó Deus, que tiveram a oportunidade de cultuar conosco, Deus, nós te somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Deus amém. Palavra de Deus para nós. Obrigada, meu amigo. Deus continue abençoando sua vida, a vida da pastora Tayana, abençoando o lar de vocês. E até uma próxima. Em nome de... apareceu aí. Beijo, minha amiga. Saudade. Em breve vai estar os dois aqui. Em breve vai estar os dois aqui pregando. Um de manhã, um à noite. Em nome de Jesus. Deus esteja abençoando a vida. Sim, vai ser o maior prazer para a gente. Se Deus quiser, em breve vai estar aqui presente, aqui pregando para nós. Galerinha aí, aqui, ó, pastor, não, tem o pessoal do Balão tá do Barro aí também. Deus esteja abençoando a todos, no nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Acho que tem pessoal aí também de Belmonte. Grande abraço para todos. Em breve também nós vamos aí, em nome de Jesus. Amém. Vai sim. Descer fogo aqui. Em nome de Jesus, em breve estaremos aí. Que Deus esteja abençoando. Tem alguns amigos pastores que estão entrando aí agora. Chegou atrasado, pastor Diego. Pastor Sávio, pastor Gregório teve aí, pastora Márcia, a galera que estudou com a gente. Que Deus esteja abençoando esse povo. Pastora Natália também eu vi aí. Que Deus esteja abençoando esse povo. Em nome de Jesus. Fica na paz, gente. Bem, queridos, Deus abençoe. A paz.